Querida igreja, a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre todo aquele que confessou o seu grandioso nome. Vamos abrir a Escritura no livro do Êxodo. Nós vamos dar continuidade ao que nos propomos de expor essa carta, esse documento, de forma sequenciada. Clamar a Deus que o que o diácono orou aqui, e foi exatamente o que o profeta Jeremias disse, chegaria um momento em que o próprio Deus nos ensinaria. Bastaria abrir a Escritura e explicar para os tempos de hoje aquilo que aconteceu naquela época, aplicando o princípio eterno, que Deus não muda, com que Ele mesmo se apiede e a gente possa caminhar nos escritos dele. Vamos ler a uma voz, Êxodo capítulo 1, os versículos 15 até o versículo 22, é o último versículo desse capítulo. Há uma voz assentados mesmo, mas de forma atenta e reverente, assim diz a palavra do nosso Deus. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Vamos orar, irmãos. Senhor, a Tua Escritura está aberta, ela contém verdades que não nos são agradáveis, porque ela conta a história, Pai, nossa, um povo rebelde, um povo ruim, um povo cujo coração muitas vezes está em trevas, e por isso o mundo não compreende o que a Tua Escritura revela. O mundo diz, Deus, que a Tua Escritura é violenta, é sanguinária, mas é óbvio, Pai, porque ela fala sobre nós. É a nossa condição diante do Senhor. Então, a Tua igreja reunida nessa manhã te clama, Deus. Cria em nós um espírito puro, inabalável, como era o Teu Cristo. Nós cantamos aqui, Deus, sobre o Rei da Glória e aquele que subiria ao monte do Senhor, e ninguém pode, Deus, subir ao Teu monte. Por isso o Senhor desceu na pessoa do Teu Cristo. Então é no nome dele, Pai, que nós te pedimos, fala a nós. E é em nome dele que pedimos e orando ao Senhor nessa manhã. Amém. Queridos, pelos idos aí de 1988, posso estar com a data aqui meio sem precisão, né? Mas eu devia ter meus 10 anos, 88, 89. Eu morava ali na região próxima à Contagem, não é Contagem ainda, bairro das Indústrias, onde tem agora a nova Tereza Cristina, que a avenida sempre alaga quando dá chuva, né? Impressionante. E ali era o Arrudas aberto. E quantas vezes eu não atravessei a nado ali com a turma da rua, né? O Arrudas, menino nadando no Arrudas, vocês imaginam, para jogar bola no campinho que tinha do outro lado ali do Betânia, Campo do Havaí, que a gente chamava. Então, aquela região ali, Betânia, Vista Alegre, bairro das Indústrias. E, naquela época, a meninada da rua, todo mundo conhecia todo mundo, né? As famílias, é interessante a época que nós vivemos ali. Rua de terra. E era muito menino que juntava para brincar, para crescer junto ali. E eu tinha um amigo que o pai dele morava, as casas muito simples, né, as nossas ali, ele morava com as costas da casa para o Arrudas, literalmente. Ele foi até indenizado, né, na época que canalizaram Arrudas e tal, e eles mudaram. E nessa época ele tinha uma cachorrinha.
uma cachorrinha vira-lata, e esse senhor ele brigava com os meninos para não deixar a cachorrinha sair. Teve uma vez que ela saiu e ela ficou prenha. E eu lembro a cena nítida. Cachorrinha parindo na garagem, deve ter parido uns 7, 8 cachorrinhos, e ele pegava o cachorrinho assim que nascia, olhava, se fosse fêmea, ele jogava dentro do arrudas. Do jeito que vinha na mão dele, ele lançava no arrudas, se fosse macho, ele deixava, porque ele estava irado, né, porque tinham deixado a cachorra fugir, ele não queria mais fêmea na casa dele, e ele assim matava esses animais, e aquilo me marcou profundamente, eu fiquei indignado na época, né? Comentei com o meu colega, com o filho dele, mas enfim, ele estava na casa dele e eu estava ali de visita, 10 anos de idade. E tem um provérbio que diz que o justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis. Provérbios 12, 10. E esse episódio que a gente vê aqui agora, e parece que o plano, né, de Faraó não deu certo, a gente viu isso na pregação passada. Ele tinha colocado fardos pesados, jugo pesado para o povo do Egito. Esquecer essa ideia de adorar o Deus, né? Que Deus que é esse aí que é adoração? Era o pensamento de Faraó, né? Vocês devem estar tudo à toa aí, sem serviço, deixa eu colocar mais serviço para vocês pararem de bobagem. E não adiantou muito. E aí ele, desse plano com o povo dele, ele avança um pouco mais e vai com uma tentativa nas parteiras hebreias, como o texto nos revela, que é um texto muito claro. Ele não tem dificuldade nenhuma, era o plano de Faraó. Ele queria dissimular no nascimento dos hebreus e matar aqueles a quem ele tinha definido que fossem mortos. Essas artimanhas de Faraó continuavam, ele insistindo, mas ele estava em competição com as bênçãos de Deus sobre o povo. A gente viu na pregação passada. Deus elege, Deus prospera e Deus protege. Então não tem jeito. É como se aqui agora fosse uma continuidade daquilo que era de âmbito geral, e agora ele afunila um pouco mais num caso específico. E nessa evolução do texto, eu peço que os irmãos comigo aqui meditem nessa porção e a gente observe o seguinte: Deus honra aqueles que lhe temem e obedecem. Deus honra aqueles que lhe temem e obedecem. E os nossos parâmetros, irmãos, eles não podem ser parâmetros meramente materiais. Infelizmente, hoje a gente fala de bênção, a gente imagina é a casa grande, é o carro novo na garagem, é o bolso cheio de dinheiro, salários, cursos, diplomas, carreira. Mas a prosperidade da Escritura não é essa. Nós vimos também na semana passada o que é ser próspero. A prosperidade do Senhor é isso que está acontecendo aqui. Ó. Você sair da sua cama 6:30 da manhã, 7 horas, e estar diante da presença de Deus. Isso é prosperidade. A prosperidade do Senhor é você ter paz dentro da sua casa. A prosperidade do Senhor é você ter seus filhos, seus netos nos caminhos do Senhor, a despeito das circunstâncias. Porque o próprio apóstolo diz, né, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A bênção do Senhor já é o próprio temor dele. O Salmo 61 diz que Deus nos dá a herança dos que temem ao seu nome. Então nós vamos ajustando a nossa visão nessa caminhada de Êxodo aqui, lembrando que a lei de Moisés vai ser entregue daqui 20 capítulos ainda. Não existia lei escrita aqui, nós vimos também na pregação anterior. A lei estava gravada no coração do homem já desde o início. Ela testemunha ou a favor ou contra. Ora, a consciência acusa, defendendo ou acusando cada um dos seus pecados ou das suas virtudes. Então, prosperidade é o temor de Deus entregue. E Deus, num ciclo virtuoso, né, ele vai alimentando essa alegria dentro do nosso coração. Então, dos versículos 15 a 17, eu queria que a gente observasse o seguinte: essa obediência, ela é reflexo da bênção do Senhor. A obediência é o resultado, é o efeito. Muitas vezes a igreja evangélica hoje, especialmente as de teologia da prosperidade, as neopentecostais, diz que você precisa fazer algo para que Deus, então, te abençoe. A gente acabou de ler o Salmo 130, irmãos.
Senhor, se for olhar iniquidade, quem que vai subsistir? Quem que pode subir o monte do Senhor? Quem tem o coração limpo e puro aqui? Infelizmente, a gente vê alguns jargões, né, falando assim, mas Deus conhece meu coração. Eu falei, mas, meu querido, é exatamente esse o problema. Ele conhece. Ele conhece toda avareza, toda ganância, toda luxúria, toda lascívia, toda pornografia, tudo de ruim que está aí dentro, que você não tem coragem de falar com o outro, mas que está aí. Ele conhece. É esse o problema. E a gente vai vendo que o Êxodo vai caminhando com a igreja do Senhor aqui que estava sendo formada, é justamente para confrontá-la com a santidade de Deus, com a lei dele. Paulo ele é taxativo em Gálatas 3. É evidente que pela lei ninguém será justificado. Ele usa até o termo, né? Nenhuma carne será justificada diante de Deus, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei veio ser um espelho a nós, para mostrar toda a nossa feiura. Esse é o propósito da lei. A lei ele é um raio-x que mostra a fratura. Mas quando você machuca e tira um raio-x, você não sai comemorando porque você viu sua fratura. Você pede ao médico a cura. Você quer que ele te cure. E o Evangelho é a cura. O Evangelho que diz que Deus morreu por pecadores. E aquele que confessar o seu nome e crer que Ele é suficiente para redimi-lo dos seus pecados, está salvo pela fé. E assim nós vamos caminhar aqui. Vamos ler os versículos 15 até o 17. Há uma voz assentados mesmo com vigor, irmãos. Vamos despertar de 15 a 17. Enquanto vocês leem, eu vou bebericar minha água aqui para umedecer a garganta. O rei do Egito... Até aqui, irmãos. Aben Ezra é um comentarista judeu do século VIII, IX, é da Idade Medieval. E ele registra aqui nos comentários sobre a Torá, né, que certamente aqui Faraó vai até as chefes das parteiras. Eles tinham essas equipes, né, como os clãs se uniam, haviam os especialistas ali. Então essas doulas, né, que acompanhavam as mulheres, certamente essas duas aqui eram as que comandavam, e ele tenta dissimular com estas mulheres. E essas mulheres fazem o quê? Elas desobedecem à ordem de Faraó. Faraó era a autoridade, Israel pagava tributo a Faraó, era vassalo de Faraó. Faraó tentou sobrecarregá-los com mais trabalho, com mais serviço, não adiantou, eles prosperaram. E aí ele chega nessas duas mulheres e fala, olha, se for menino, mata. Aqui há alguns comentaristas que até levantam a questão para que não houvesse, né, uma rebelião de Israel contra tamanha crueldade, né? Era um combinado que, no momento do parto, elas já verificassem e ocultamente matassem a criança, como se tivesse tido alguma complicação do parto, alguma coisa nesse sentido. E aí essas duas mulheres que tinham a bênção do Senhor, faziam parte do povo da aliança, como existe hoje ainda, Deus preserva um remanescente desse povo da aliança, elas desobedecem a Faraó. Irmãos, nós estamos falando aqui de 3.450 anos, aproximadamente, atrás. É uma época em que as mulheres elas não eram consideradas cidadãs. Elas eram posse, ou dos seus pais, ou dos seus maridos. Elas eram bens, elas não eram consideradas cidadãs da sociedade. O ato dessas mulheres foi de tamanha coragem que impressiona nessa época. E para agravar mais ainda esse ato extraordinário, na pregação palavra eu falei que Faraó ele é mencionado até o capítulo 15 de Êxodo, só que o seu nome não é mencionado. Essa era uma tática de humilhar aqueles que perdiam as guerras. Você usava um adjetivo, né, pejorativo, o miserável Faraó, mas não citava o nome. Ele não era digno de citação do nome que perdia a guerra. Por outro lado, aqui,
essas duas mulheres que não valiam nada naquela época, elas têm os seus dois nomes registrados no primeiro capítulo de Êxodo. Sifrá e Puá, como a gente pode observar. E olha que interessante. Sifrá é o nome hebreu que significa lealdade, honestidade, honra. E Puá significa esplêndido, magnífico. Então fica mais ou menos um trocadilho aí, né? Lealdade magnífica, né? Honra esplêndida, alguma coisa nesse sentido. É interessante a gente perceber isso. E aí, nessa dissimulação, nessa tentativa que Faraó fez, né, para tentar matar os homens e deixarem as mulheres vivas, a gente vê uma outra tática também de guerra, como nós vimos na pregação passada. Eles queriam miscigenar a sociedade hebreia. O que se faz? Mata-se os homens, porque é deles que vem a herança, que vem a descendência, e casa-se com as mulheres. Nós tivemos aí um episódio, idos aí de 2016, 17, eu não me lembro aqui, um êxodo do Islão para a Europa. E diversas vezes, diversos testemunhos de islâmicos dizendo que eles casariam com as europeias para transformar a Europa num califado. É a mesma tática sendo usada aqui. Mate os homens, nós vamos tomar as mulheres, e os egípcios se multiplicarão ali e diluirão aquela sociedade e se transformarão também em egípcios. Essas táticas, elas funcionam até hoje. Calvino, irmãos, comentando esse texto, é interessante, ele diz assim, do tamanho dessa crueldade que foi cometida aqui, ele registra assim: nunca nenhum inimigo, por mais implacável que seja, desabou sua ira contra uma nação inteira, a ponto de ordenar que todos os seus descendentes masculinos fossem destruídos em meio à paz. Não havia conflito aqui. O povo estava em paz, pagando seus tributos, trabalhando. Golpe para abater um povo que já desmaiava, um povo que já estava cansado das suas vidas. E era mais opressão ainda de Faraó. E essa noção, meus irmãos, do dever, da lei que está no coração, da obediência a Deus, se abateu sobre a consciência dessas parteiras hebreias. E é interessante que isso faz eco com o que Paulo registra lá em Romanos, capítulo 5, 12 a 14, registra assim: porquanto como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei, olha que interessante, Paulo cita Moisés, né? Até a lei, até que chegasse a lei, estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Paulo mesmo comenta, né? Como que eu vou saber que cobiçar é pecado se não estiver escrito? Não cobiçarás. Então ele repete isso aqui, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Preste atenção, havia morte desde Adão até a lei, até Moisés. Até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Isso é constatativo, irmãos. Se a lei revela o pecado, e o pecado causa a morte, e de Adão até Moisés, onde a lei é registrada, tinha morte, então tinha lei. E aonde que essa lei estava? Nas tábuas de pedra do nosso coração, como o próprio profeta registra. O pecado foi disseminado pelo mundo, mas o testemunho de Deus estava lá dentro. E Moisés registrou esse testemunho para que ficasse muito mais explícito que há um problema conosco. A lei estava lá, e foi exatamente essa lei no coração dessas parteiras que as impediu. A bênção de Deus estava ali, estava gritando na consciência delas. Agora percebam, irmãos, Moisés, ainda que vai nascer no capítulo seguinte, se Deus quiser, a nossa próxima pregação, ele que é o prenúncio do verdadeiro Cristo, né, que viria, Moisés sendo o Salvador, um tipo daquele antítipo que viria, que era Jesus Cristo, um profeta maior do que ele, como ele mesmo deixa registrado. Moisés sendo o libertador daquele povo. Moisés sendo aquele que tiraria o povo do jugo
do Egito e que seria perseguido por essa lei de Faraó, vocês conseguem fazer um vínculo com o Novo Testamento em alguma coisa? Olha o que Mateus 2,16 registra. Vendo-se iludidos pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Vejam esses paralelos. Faraó, Herodes, parto criança, tentando matar o libertador que estava nascendo no Egito e foi perseguido, o libertador do mundo que estava nascendo lá na Galileia, do ventre de uma virgem. É impressionante como que esses relatos coincidem mostrando que aquilo que era latente no Antigo Testamento, assim como diversas outras partes do Antigo Testamento, se cumprem no seu antítipo no Novo Testamento, de forma cabal, confirmando assim que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para educação, para correção, na justiça, a fim de que todos nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. E mais uma vez, em Cristo, isso foi orado aqui, diante de Deus nós estamos limpos. Fora de Cristo é só o que há em nós. Pecado, irmãos. E no segundo ponto que eu queria explorar com os irmãos hoje, versículos 18 e 19. Vocês podem ler a uma voz, por favor? 18 e 19. Então, irmãos, quando Deus entrega a bênção do temor dele a nós, que estávamos mortos em delitos e pecados, o pecado nos assediará violentamente. Pedro diz que Satanás está a derredor, procurando a quem possa tragar. Mas nós seremos perseguidos pelo Espírito Santo nos incomodando, e essa bênção ela é perene. A gente não se curva àquilo que antes nós amávamos, que era o pecado. Então Faraó, percebendo que aquele povo continuava a aumentar, a ser forte, ele convoca as parteiras. John Gill, que é um outro comentarista da época da Reforma, eu achei interessante um paralelo que ele fez aqui com Ezequiel 16. Se vocês quiserem, depois examinem, anotem e examinem em casa. Ezequiel 16, Deus ele acusa Israel de tê-lo abandonado. E ele relembra a história do nascimento de Israel. Ele diz que Israel era um aborto que estava rejeitado no deserto, envolto ao seu sangue, e que todos passavam, ele personifica Israel, né, como se fosse um bebê, e que todos passavam ao derredor, e ninguém dava atenção, ela ia morrer. O Egito, a Síria, os filisteus, os amonitas, todos passavam e não davam atenção a Israel. Até que, palavras do Senhor, eu estava passando e te vi, e te recolhi, e disse, vive. E ali Deus mostra essa misericórdia dele de ter tirado Israel debaixo do jugo do Egito. Qual seria a esperança, irmãos? Se Deus não tivesse agido e ido até lá com o braço forte, o braço estendido e mão forte, como ele mesmo diz, e retirado aquele povo lá de dentro. Onde se viu a história de um Deus que entrou dentro de um outro povo para tirar um povo de lá de dentro e resgatar esse povo? É o paralelo que John Gill nos traz ali no comentário dele. E, irmãos, aqui nós caímos talvez num dos textos que mais dá debate. Essas parteiras mentiram? Se mentiram, Deus abençoou a mentira delas? Como que fica isso? E eu rodei, viu, irmãos? Voltei nos meus materiais de seminário, nas aulas de ética, e vendo os tipos, né, que a gente poderia tratar, e alguns comentaristas mais liberais querendo torcer o texto. E eu falei, você quer saber de uma coisa? Deixa eu voltar na Reforma. Vamos ver o que os pais reformadores disseram. Aí eu fui em Calvino. Calvino é sensacional. Elas mentiram, irmãos. Elas mentiram. Olha o que registra o reformador.
Mas eu sustento que tudo o que se opõe à natureza de Deus é pecaminoso. E com base nisso, toda dissimulação, seja em palavras ou atos, é condenada. Como discutirei mais amplamente ao examinar a lei, se Deus me conceder tempo para fazê-lo. Portanto, ambos os pontos devem ser admitidos, que as duas mulheres mentiram, e visto que mentir desagrada a Deus, que elas pecaram. Pois como ao avaliar a conduta dos santos, devemos ser intérpretes justos e humanos, assim também o zelo supersticioso deve ser evitado na cobertura de suas faltas, visto que isso frequentemente infringiria a autoridade direta das Escrituras. Fala assim, se você quiser torcer esse texto aqui, você vai ferir a autoridade das Escrituras. E, de fato, sempre que os fiéis caem em pecado, eles desejam não ser tirados dele por falsas defesas ou promessas, pois a sua justificação consiste em uma simples e gratuita exigência de perdão por seus pecados. Quando eu peco, irmãos, eu não quero ser redimido por obras, trabalhos, diante da santidade de Deus, são fumaça. Eu quero o sangue da expiação. Então não adianta, como eu disse, muitos tentarão aqui justificar essa passagem, defendendo que não é mentira, que é circunstancial, uma ética circunstancial, né? Tentarão argumentar nesse sentido aí. Mas, irmãos, nós estamos debaixo do sol. Debaixo do sol é tudo vaidade. Nós querendo acertar, nós pecamos. Nós precisamos ser honestos diante de Deus. Eu falei aqui, Deus conhece o nosso coração. Deus, Ele sabe o que está passando na cabeça de cada um aí. Está planejando durante essa semana, os medos, as aflições, as iras, as angústias. E quando a gente tenta dissimular, é como o John MacArthur diz numa pregação dele, a gente começa a tratar o Espírito Santo como um idiota. Pesada essa palavra, mas muitas vezes é assim que a gente acha que Deus é um moleque. Então elas mentiram. E Deus não as abençoou pela mentira, não. O texto não diz isso. Deus as abençoou porque elas não mataram os egípcios. E elas precisariam do derramamento de sangue para que elas pudessem ser redimidas daquela mentira que elas contaram. Meus irmãos, imagina um momento. Nós não estamos falando aqui de mentira dolosa, sabe aquela mentira que você maquina no coração, que você já tem preparada, você vai usar de forma consciente. Isso é pecado voluntário. Eu imagino um aperto dessas mulheres estarem diante do dono do mundo. Por que os hebreus estão proliferando e prosperando? Eu imagino essas mulheres, parteiras era uma profissão simples, diante do rei do Egito, sendo questionadas. E ali elas se agarram na primeira questão que elas tinham. As mulheres, elas são rápidas em parir, sem dolo, sem maquinação. Quantas vezes, irmãos, nós caímos em mentiras e depois a gente se arrepende profundamente? E João, o apóstolo João, ele é claro na sua carta. Filhinhos, eu escrevo, é para que não pequeis. Esse é o nosso desejo, é o desejo renovado do Espírito Santo em nós. Eu não quero pecar, Senhor. Eu quero agradar a Ti, eu quero ser santo. Mas, aí o apóstolo continua, se pecardes, tendes advogado junto a Deus, Jesus Cristo justo. Então preste atenção, irmãos, quando vocês chegarem naquele grandioso dia, ou que Cristo vai voltar, ou que vocês vão morrer, porque cada um aqui vai passar pela morte, o que você vai dizer diante do trono branco? Qual que vai ser a sua argumentação quando Deus vier te pedir as contas? Como a Escritura claramente diz que todos estaremos diante do tribunal branco. Eu vou aqui na linha de um puritano que estava no seu leito de morte, e naquela época eles eram muito firmes, eu acho impressionante. Um homem já idoso, doente, eles sabiam, já estava para morrer, aí chega lá a uma turma de pastores para visitá-lo, fala assim, meu irmão, você está preparado para a morte? Era claro, eles falavam abertamente, não é hoje esse mundo que não consegue enxergar alguém morrendo, cheio de, como se diz, né, mimimi. Você está preparado, meu irmão? Aí disse que ele virou e falou assim, eu estou. No dia que eu me encontrar com o meu Cristo, eu vou pegar todos os meus pecados, todas as minhas angústias, minhas aflições, minhas maldades, vou colocar num canto,
Vou pegar todas as minhas boas obras, tudo que eu fiz de virtuoso, de honroso, vou colocar no outro canto e vou correr para os pés do meu Cristo. Quero deixar isso tudo para trás, porque eu confio naquele sangue que foi derramado na cruz. E assim deve ser nós, irmãos. Quantos aqui já mentiram hoje? Quantos já pecaram, sejam por pensamento, por palavra, por comissão ou por omissão? Quantos aqui? Quantos aqui não estão quebrando o dia do Senhor sentados aí, já pensando na manhã? Nossa, amanhã eu tenho um serviço assim, eu tenho que estudar isso, eu tenho que fazer aquilo outro. Minha mente viaja, irmãos. E hoje é o dia do Senhor, é a ilha de paz e sossego que nós temos. E a nossa mente não para. E é pecado, não adianta querer torcer, querer cobrir com folhas de figueira, como fez Adão e Eva, tentando esconder a vergonha existencial deles. É clamar a Deus, ô Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. E a partir desse momento de honestidade, Deus abençoa. Deus abençoa como Ele fez com as parteiras aqui. É a nossa situação, irmãos, debaixo do sol, um mundo que jaz no maligno. Essa situação é desesperadora. Os nossos melhores atos, as nossas mais louváveis virtudes, elas estão eivadas de fraqueza, de mácula e pecado. Por isso Deus desceu a nós. Deus caminhou no meio de homens, Ele morreu, ressuscitou e diz que volta. Essa é a esperança do Evangelho. Aprendamos com essas parteiras a não mentir, mas a obedecer ao Senhor, a despeito das circunstâncias. Elas foram perdoadas, irmãos, não é porque elas mereceram perdão. Elas fizeram muito pelo contrário. Elas mentiram. Elas foram perdoadas porque elas precisam do perdão. Quem aqui precisa de perdão? Quem aqui acha que merece perdão? Nós estamos falando da lei santa de Deus. Nós precisamos do perdão de Deus. Sem esse perdão nós estamos perdidos. E aqui eu vou caminhando para esse terceiro ponto. Além desse temor que Deus dá como uma própria bênção aos homens que Ele escolheu, Deus também prospera e protege. Exatamente o último ponto da pregação anterior. Lá de um modo geral, aqui de um modo mais específico. Vamos ler versículos 20, 21 e 22, por favor? E Deus... Irmãos, mais uma vez, Deus fez bem àquelas que mentiram. Deus fez bem àquelas que não mereciam, pois eram pecadoras e elas quebraram a lei de Deus que estava cravada no coração delas. Eu fico com muito medo, é o medo que o pregador tem da responsabilidade de trazer uma palavra que deixar as coisas muito claras, irmãos. Nós não estamos apoiando aqui em absoluto que nós devemos pecar buscando maiores bênçãos, não é isso. Paulo ele combateu esse pensamento em Romanos capítulo 3 e Romanos capítulo 6. Paulo fala assim, ó, já que o meu pecado mostra a misericórdia, a graça de Deus, né, abunda a graça dele, vamos pecar então, porque aí a graça vai. Aí ele fala assim, de modo nenhum. Como que aquele que diz que morreu para o pecado vai continuar pecando? Aí ele usa a imagem da morte. Eu posso chegar ao lado de um caixão de um defunto e falar assim, ó, você ganhou na Mega Sena, vai lá buscar seu prêmio. O que aquele morto vai fazer? Nada. Ele vai continuar lá no caixão. É essa atitude que Paulo está pedindo agora para os que morreram para o mundo e nasceram para Cristo. Quando vierem as tentações, vierem as propostas, vierem essas coisas, você tem que estar inerte. Você não pode ser movido àquilo. Mas a gente vive numa situação ainda do já e o ainda não. Muitas vezes nós somos tentados. Os pensamentos vêm. Então, de forma alguma, nós estamos encorajando aqui, a Escritura defende, sede santos, porque eu sou santo. Mas nós estamos querendo mostrar aqui que mesmo sendo pecadores, mesmo sendo imerecedores das bênçãos de Deus, Ele nos abençoa. E mais uma vez,
não é porque nós merecemos, mas porque nós precisamos que Deus nos dê essa única saída. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É a palavra de Cristo. Como que nós vamos resolver o nosso problema? Como que essas parteiras resolveriam o problema dela? Aqui as parteiras creram na promessa bendita. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó fez uma promessa lá atrás, falando que ia vir visitar o povo dele. Elas criam nisso. Hoje nós já temos a revelação completa. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó diz que visitaria o seu povo. E cada um aqui que Deus visitou faz parte desse povo aqui. É um povo único, é o Israel espiritual de Deus. Como Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 6, o final da carta dele. A bênção de Deus está sobre o Israel de Deus, o príncipe do Senhor. Nós precisamos parar de ficar compartimentalizando a Escritura. O povo de Deus é um, desde Adão até o último que nascer. É um organismo vivo, é a igreja de Deus, a menina dos seus olhos, a noiva do seu Cristo. E faz parte dela judeus que se arrependem e creem pela fé em Jesus, brasileiros, japoneses, africanos, americanos, qualquer homem, qualquer povo, raça, língua, tribo, nação. O Deus desceu neste mundo, irmãos, e nós precisamos dessa promessa bendita. Ah, Senhor, ajuda seu povo. E Deus ajuda. Ele prospera, Ele protege, Ele faz caminhar rumo aonde? Nós estamos aqui no início. Uma Jerusalém, mas não é a Jerusalém da terra, é a Jerusalém celestial. Queridos, Deus fez bem às parteiras, mais uma vez, não porque mentiram, mas porque não mataram aquelas crianças por temor. A fé daquelas parteiras estava sendo exercida naquele que nasceria aproximadamente 1.400 anos depois, o próprio Cristo, em quem elas creram na promessa, aquele que morreu numa cruz e derramou sangue, o mesmo sangue que redimiu cada um que creu aqui, o mesmo sangue que redimiu aquelas mulheres lá atrás e que creram nessa bendita promessa. É o mesmo Deus continuando a fazer aquilo que vem fazendo durante a história, prosperando o seu povo e protegendo o seu povo. A sua obra é imparável e será levada a cabo, irmãos. O profeta Isaías ele deixa isso claro. Isaías 43, 11 a 13 diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? É nesse Deus que você tem esperança, querido? Ou você está botando esperança no muito fazer, no muito correr, no seu cansaço, botando esperança em homens, na sua inteligência, no seu dinheiro, nos seus diplomas, nos seus cursos, botando esperança em pessoas que já morreram lá atrás, santos, ídolos? Ou é nesse Deus aqui que fala que não há salvação fora dele? Porque ele mesmo desceu aqui entre nós. Onde está a sua esperança, meu querido? E aqui a gente vai caminhando para a conclusão. Eu queria que a gente meditasse em algumas questões da atualidade. Nós ainda continuamos a ver a guerra entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Na pregação passada eu falei a linhagem da mulher e a linhagem da serpente que aconteceu lá em Gênesis 3. De que linhagem você faz parte, meu querido? Dos filhos de Deus ou dos filhos dos homens? Essa luta vai continuar até o final. Outro ponto que eu vi aqui, muito interessante, é a desobediência civil. Faraó era a autoridade instituída ali. E o próprio Deus diz que a gente deve se submeter à autoridade constituída. Ela, de alguma forma, ela mantém essa ordem que nós temos desde o início. Há autoridade e há um espírito moderno que tenta a todo custo tirar todo tipo de hierarquia. Isso está chegando dentro das nossas casas. É o desrespeito com os políticos, é o desrespeito com os professores, policiais, pais, mães, professores, tentando criar uma sociedade isonômica. Não tem diferença, mas tem, queridos. Tem diferença.
E nós vemos aqui as parteiras fazendo justamente aquilo que nós lemos aqui em Atos capítulo 5, na liturgia. Importa obedecer a Deus e não a homens. Há um momento em que nós temos o dever de desobedecer à autoridade se aquele mandamento que ela nos deu vai contra o mandamento direto de Deus. Eu tenho que controlar meu coração, porque nós temos visto um abuso por parte da Prefeitura aqui de Belo Horizonte. Desde o dia 3 de julho, cinemas, teatros estão com autorização para funcionar a 50% do seu espaço. Até um público de 600 pessoas, se o espaço, obviamente, comportar, né? For de 1.200 para cima, 50% até 600. E se tiver alimento, até 400. E as igrejas nada até agora. E a gente segurando. Então a gente está na beirada de ao menos fazer uma paridade. Nós vamos funcionar igual funciona no teatro. Por que a prefeitura não quer liberar as igrejas se liberou outros estabelecimentos? A gente tem que pensar nisso. E vocês são testemunhas que a igreja parou, não precisou de prefeitura ordenar, não. No dia 15 de março de 2020, não havia decreto, não houve culto nessa igreja. Porque o conselho achou por bem. Vamos ajudar na sociedade. A gente está vendo, está todo mundo parando. Vamos parar. Mas há um limite, irmãos. E qual é esse limite? Orem pelo seu conselho. Orem pela sua igreja para nos dar sabedoria. Outro ponto que eu queria trazer aqui também, e que não podia ficar de fora, né? Aborto, irmãos. Aborto. É um assunto que eu vejo a igreja evangélica ainda rateando, ainda escorregando, não sabendo muito bem o que acontece. Irmãos, o mundo que já é pesado, o mundo que já nos traz esses fardos, como a gente viu na pregação passada, os nossos tijolos, os nossos barros, né? E que tenta a todo custo nos submeter a esse estresse do trabalho, dos estudos, o próprio entretenimento. Hoje você acha entretenimento em qualquer lugar. E tenta a todo custo nos desviar disso aqui, dessa reunião. Ali Faraó colocou mais um peso. Matem as crianças. E hoje o mundo está fazendo a mesma coisa. De acordo com a OMS, foram 73 milhões de abortos. Uma média anual aí de 2015 até 2019. Por ano, em média, 73 milhões de crianças mortas. Isso aqui sendo em clínicas autorizadas ou não. E aí começam a usar eufemismos, né, nome. Isso aqui é saúde reprodutiva. Começa a querer colocar o negócio de uma forma acadêmica, de uma forma bonita, para amenizar o assassinato que está acontecendo aqui. O assassinato que as hebreias rejeitaram a fazer lá atrás. O salmista diz que Deus o teceu no ventre da mãe dele. João Batista, no ventre da sua mãe, regozijou-se quando encontrou com a sua tia, Maria, grávida do seu primo Jesus. Quando que se inicia a vida, meu querido? Se resta alguma dúvida do que a Escritura diz? A dúvida pode estar na sua cabeça, mas a Escritura é clara. No momento em que se fecunda um óvulo, ali há uma vida. É o próprio Espírito Santo conduzindo todas essas coisas. Irmãos, tomemos cuidado, irmãos. E eu sei que existem crentes com sérias dúvidas sobre isso. O negócio é tão maquiavélico que a Inglaterra ela já autoriza aborto até não sei quantos meses. Apareceu uma equipe de médicos. Olha a tática de Satanás. O grande debate era, a vida começa aonde? Esse era o debate. Não, a vida começa quando o tronco se forma e não sei o quê, aí vem, né, os debates. Não, a vida não começa aí, não, a vida começa já mais na frente, aí fica esse debate. Autorizar o aborto até não sei quantos meses, eu não vou falar aqui para não ser leviano. E lá já tem anos que acontece isso. Agora, uma equipe médica diz, não, a vida começa desde a fecundação. Por quê? Porque o aborto já está autorizado. Então não tem problema mais falar que a vida começa. Mas qual que é a julgada? Nós podemos fazer o aborto extrauterino depois de nascido. Qual que é a diferença? Qual que é a mágica que tem no canal da vagina da mulher? Que o menino só é gente quando sai, quando está dentro não é gente. Qual que é? Mas eles já começaram a defender isso lá. Não, a vida é desde a fecundação. E se nós já estamos matando dentro, por que não matar fora? Vocês estão vendo como que o negócio é sutil? Terrível? E por último,
e mais uma vez, irmãos, ouçam com cuidado, não usem deliberadamente de mentiras ou de qualquer outro pecado confiando no perdão de Deus. Isso é dissimulação. Isso é o mais baixo nível diabólico do sangue de Cristo que a gente pode usar. Se nós morremos para o pecado e nascemos com Cristo, vivamos assim. Mais uma vez, Deus abençoou as parteiras porque elas precisavam. Não, eu vou adulterar, eu vou roubar, eu vou mentir, porque afinal de contas, né? Deus morreu numa cruz por mim, Ele perdoa. E é exatamente esse pensamento que Paulo combate em Romanos 6, como eu alertei os irmãos aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que somos batizados em Cristo Jesus, somos batizados na sua morte? Esse registro aqui, meus queridos, das parteiras mentirosas que são abençoados, não é encorajando a gente a usar de forma dolosa a mentira confiando no perdão. É para que nós não caiamos no desespero. Do jeito que nós estamos, mentirosos, fracos, adúlteros, ladrões, o pecado que você tiver aí, você saiba que existe uma saída em Cristo, como houve essa saída para essas parteiras. E Deus as abençoou e o povo prosperou e se tornou forte. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar? Depois da oração, peço que o pastor Dercy possa nos invocar a bênção. E até a próxima oportunidade, às 8, se Deus quiser, a gente adentrar no capítulo 2. Vamos continuar este bendito documento.